Olá, eu sou Richelma Barbosa, fisioterapeuta neurofuncional pediátrica. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que traz muitas dúvidas e indagação. Uma má avaliação pode prejudicar o tratamento e o desenvolvimento infantil de um bebê que convive com torcicolo muscular congênito? Pega caneta e papel, vamos anotar algumas dicas para que nós possamos tratar e avaliar de uma forma mais afetiva esses bebês que convivem com tantos sintomas relacionados ao torcicolo muscular congênito. O que vem a ser o torcicolo muscular congênito? Nada mais é do que a terceira desordem musculoesquelética que acomete bebês ao nascimento. E o que vem a ser um encurtamento ou espessamento do músculo esternocleidomastoide. Esse músculo ele é responsável pela rotação cervical da cabeça contralateral, ou seja, o músculo esternocleidomastoide direito controla a rotação à esquerda e vice-versa. O que nós observamos nas crianças com torcicolo muscular congênito, que elas tendem a permanecer com a cabeça rodada e fixa para um lado, com inclinação contralateral. E quando essa criança é posicionada de barriga para cima, deitada de ladinho, de barriga para baixo, nós observamos um grande desalinhamento dessa cabeça e muito desconforto por parte dessa criança para tolerar essas posturas de forma adequada. Existem inúmeros fatores de risco para a ocorrência do torcicolo muscular congênito. Nós já conversamos nas outras aulas. E esses fatores de risco, eles perpassam pela vida intrauterina, de acordo com a posição em que o bebê adota na barriga da mamãe, se o bebê está de posição transversa, se ele está cefálico, se ele está sentadinho, ou com quantas semanas ele se encaixou, se tem circular de cordão associada, se esse bebê teve oportunidade de se movimentar na barriga da mamãe, pois nós sabemos que a história de uso do músculo do bebê, a memória de repertório motor é construída onde? Na vida intrauterina. Os fatores de risco para o torcicolo muscular congênito também estão relacionados ao tipo de parto e à forma com que esse bebê foi apresentado no parto. Se foi uma apresentação pélvica, transversa ou cefálica, se esse parto foi um parto laborioso, se esse parto foi um parto prematuro, com ou sem complicações, se durante esse parto, que seria cesáreo ou normal, se teve a necessidade de utilização de fórceps ou de aparelhos de sucção para retirada desse bebê. Nós temos que levar em consideração que o bebê vem ao mundo com uma fragilidade, né, musculoesquelética, osteoarticular. Afinal de contas, ele ainda está em processo de maturação. E esse músculo esternocleidomastoide, de acordo com movimentos inadequados ou manejos ou manobras na cabeça desse bebê, ele sofre estiramento. E esse estiramento se transforma em fibrose, com nódulos à palpação ao longo de seu trajeto. Após o nascimento também, o bebê, se ele for manuseado de forma incorreta e posturado horas a fio em bebês conforto, em cadeira vibratória, ou se ele ficar com maior tendência de ficar somente numa posição, seja no barriguinha para cima, sem alinhamento e posicionamento adequado, existe também uma chance do desenvolvimento do torcicolo muscular congênito. E a avaliação, ela perpassa por isso, a necessidade de nós elencarmos os reais fatores de risco que desencadearam esse diagnóstico. Não adianta nada, no processo de avaliação, o nosso olhar ser um olhar muito estrutural, focado para o pescoço da criança, para a cabeça da criança. Não. Nós precisamos sempre levar em consideração que o desenvolvimento infantil ele é um processo construído ao longo do tempo, desde a vida intrauterina até a segunda infância. Então, como é que esse processo ele é construído? Nós, seres humanos, nós não somos somente músculo ou contração muscular ou amplitude de movimento. Nós precisamos compreender e fazer a seguinte pergunta, do ponto de vista de raciocínio clínico. Qual o impacto que o encurtamento muscular ou o estiramento do músculo esternocleidomastoide
está impactando no desenvolvimento dessa criança que se apresenta para mim? E nós devemos levar em consideração esses fatores de risco e sempre questionar para a mãe: mãe, quando o bebê estava na tua barriga, você percebia um bom movimento dele? Ele se movimentava muito? Porque aí a gente já começa a excluir o quê? A história da síndrome compartimental. Se o bebê não tem oportunidade de se movimentar adequadamente na barriga da mamãe, ele também vai construindo uma história de uso de encurtamento muscular. E aí a gente começa a somar as semanas e a idade dessa criança em que ele foi submetido a essa postura de forma o quê? Contínua. Então, a avaliação precisa passar por essa construção do movimento na vida intrauterina. E sempre trazer à luz para nós, fisioterapeutas, ou terapeutas ocupacionais que estejam aqui presentes, ou pediatras, que nós precisamos sempre levar em consideração essa questão biomecânica. O músculo esternocleidomastoide, ele foi feito para quais movimentos, quais atividades? Então, para que nós possamos fazer uma boa avaliação e não prejudicar o desenvolvimento desse bebê, eu diria que uma má avaliação seria aquela avaliação em que se focasse somente no movimento de a amplitude passiva ou ativa desse pescoço. Eu confesso que logo no início da minha carreira, quando a gente não tinha tanto conhecimento ou prática clínica a respeito disso, o nosso olhar era muito focado: eu preciso tirar a dor desse bebê, eu preciso aumentar a amplitude de movimento. E isso é um ponto de avaliação muito estrutural. E quando nós vestimos a camisa de uma avaliação focada no impacto real do torcicolo muscular congênito em todos os sistemas corporais do bebê, e principalmente impactando no desenvolvimento infantil como um todo, essa nossa avaliação ela passa a ser muito mais embasada, muito mais eficaz e afetiva. Pois é importante sempre a gente se colocar no lugar desse bebê. O quanto de desconforto ele sente? O bebê ele se comunica conosco pelo choro, pelo grito, pela intolerância postural. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de avaliação. Um outro erro que nós podemos cometer durante a avaliação é esquecer que o músculo esternocleidomastoide ele tem uma função contralateral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode avaliar de um lado e tratar erroneamente o outro lado. E a criança acabar desenvolvendo o torcicolo para o lado oposto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E para que nós que a gente não possa cometer o erro de não passar a informação correta para os pais, porque eles não entendem essa função biomecânica contralateral do esternocleidomastoide. Então, se o pai ou a mãe vem com encaminhamento para a gente, com esse encaminhamento dizendo que seu filho está com torcicolo muscular congênito à direita, ele acha que é a direita. Mas se o torcicolo é à direita, significa dizer que a cabeça da criança é fixada para o lado direito, mas o músculo que está comprometido é o lado esquerdo. Isso é muito importante. Outro erro de uma má avaliação é nós querermos forçar a rotação cervical passiva da criança, sem posturar o resto do corpo da criança. A criança vai fugir da postura, a criança vai chorar, os pais não vão se sentir seguros na tua mão, porque os pais estão ali buscando o quê? Conforto, a melhora do bebê. E nós precisamos ser muito seguros e enfáticos em relação a isso. Então, nós precisamos criar estratégias para avaliar de forma eficaz e afetiva essa amplitude de movimento cervical, sem tanta dor, sem tanto desconforto. Aí vem uma dica. Se a gente está falando de desenvolvimento infantil, nós precisamos levar em consideração qual a idade desse bebê que se apresenta na sua avaliação. E nessa idade, quais seriam as habilidades motoras que ele poderia estar fazendo nesse momento? Você pode ficar à vontade para avaliar o desenvolvimento infantil desse bebê com torcicolo na idade em que ele se encontra, utilizando escalas ou não. Aí aqui a gente levanta a possibilidade do uso da Alberta guiando esse nosso olhar para a habilidade motora grossa desse bebê. Aí a gente começa a observar, a ler o movimento.
ler o movimento de um bebê que convive com torcicolo muscular congênito, que tem uma preferência postural da cabeça, e a gente tem que começar a levantar hipóteses, se perguntar qual o impacto dessa preferência postural à direita em todos os outros segmentos corporais. Aí a gente está falando de CIF, de Classificação Internacional de Funcionalidade. Aí a gente começa a sair do domínio de estrutura e função do corpo para nós podermos ampliar esse domínio a nível de quê? De atividade e participação desse bebê. E nesse cenário, a nossa avaliação, nós precisamos fazer, sim, a medida de amplitude de movimento passiva e ativa desse bebê, sem choro. Então, como a gente pode estar criando medidas para isso? Nós precisamos avaliar o risco e a ocorrência de quê? De plagiocefalia. Nós precisamos avaliar esse bebê e ler o movimento desse bebê em prono, em supino, em decúbito lateral, sentado com apoio, dependendo da idade, se esse bebê já está posturado para o 4 apoios para engatinhar e para ficar em pé. E por que não observar e ler o movimento desse bebê durante a amamentação, a forma com que os pais carregam esse bebê no colo, a forma com que os pais posturam esse bebê para dormir. Então, a má avaliação, ela seria aquela avaliação em que você não investigasse todo o cenário desse bebê no colo da mãe, durante a amamentação. E quais são as atividades funcionais do bebê, além de brincar? É dormir, é se amamentar, é participar do banho, é participar das trocas posturais, é tolerar posturas, contar, e por aí vai. E é nesse momento, são nesses cenários em que os pais se sentem inquietos e começam a se perguntar: está acontecendo alguma coisa de errado com meu filho aqui, e eu preciso buscar ajuda. Além disso, nós precisamos sempre ter em conta que quando nós formos avaliar esse bebê, a nossa avaliação ela não tem que ser segmentar somente para amplitude de movimento de cervical, mas a nossa avaliação ela deve perpassar por um olhar da biomecânica facial, a nossa avaliação deve perpassar por um olhar da sucção desse bebê, deve perpassar pela avaliação visual, se ele acompanha objetos para o mesmo lado, se ele fixa o olhar para objetos com ou sem contraste, objetos com cores primárias, uma avaliação auditiva, pois se eu tenho uma percepção corporal somente para um lado, eu posso ter uma melhor acuidade visual de um lado em relação ao outro. Aliás, uma melhor acuidade auditiva de um lado em relação ao outro. Preciso avaliar o movimento de ombro? Sim, pois a gente sabe, a neuroplasticidade negativa. A lei do uso e do desuso. Se eu não uso, eu perco. Se eu não uso, eu esqueço. Se eu não uso, eu atrofio. Então, se o bebê tem esse torcicolo para um lado e esse músculo fica espasmado, espasmódico, dolorido, a palpação, a gente sente esses nódulos, nós temos que levar em consideração como é que está esse braço. Aliás, como está esse ombro, como é que está essa escápula? Como essa escápula conversa com o tronco superior e com o cervical? Como é que está o funcionamento desse braço, desse antebraço, desse punho, dessa mão? Sim, existe um reflexo para tudo isso. E nós sabemos que plexo braquial ele emerge a nível cervical e perpassa por pescoço, ombro e braço. Será que o espasmo desse músculo esternocleidomastoideu não pode impactar em compressão desse plexo braquial? Eu já vi muitos casos desses bebês terem, ao longo do trajeto do nervo radial ou do nervo ulnar, nódulos de espessamento, pois eles tentam se proteger da dor fixando o bracinho próximo ao tronco, para não sentir essa dor. E eles acabam não tendo a oportunidade de construir um bom repertório motor de escápula, ombro, antebraço, cotovelo, punho, mãos e dedos. E isso acaba impactando aonde? No desempenho das habilidades relacionadas a alcance, a manipulação, a apreensão e exploração do brinquedo. Então, nós temos que ter esse olhar atento.
Observamos que também, levando em consideração uma avaliação de simetria facial, o bebê no torcicolo ele tende a ter um rebaixamento do lábio inferior, maior de um lado do que do outro, na hora do sorriso, na hora do choro, e na hora da mamada também, uma mamada muito barulhenta, em que a mãe fala que ele não é como se ele não tivesse força para sugar a mamada. E dependendo dessa força para sugar essa mamada, ele acaba ingerindo mais ar do que o leite, desenvolvendo refluxo gastroesofágico, desenvolvendo muitos gases e desconforto gastrointestinal e levando à constipação. Outra dica, vamos levantar essa hipótese, será que a influência de torcicolo muscular congênito pode chegar a nível de tórax, a nível de costelas, a nível de abdômen? Então, vamos pensar no trajeto biomecânico desse músculo. Ele pode pegar aqui a parte de clavícula, a parte de ombro, né? E se ele está contraturado, ele não vai permitir um bom movimento de clavícula, de abdução, rotação externa desse ombro, e também pode impactar na biomecânica dessas costelas. Então, o que nós podemos observar? Costelas inferiores mais elevadas, né? Mais arqueadas, desenvolvendo de forma secundária uma imaturidade do controle abdominal. E os bebês, por eles terem essa dificuldade até de mímica facial ou de recrutamento de musculatura intrínseca da face, a dificuldade de sucção também interfere na respiração. E esse bebê acaba tendo uma respiração mais barulhenta, mais ofegante, e os pais relatam, meu filho está sempre com o narizinho entupido, eu não sei se é rinite, se é sinusite, se é alergia. Então, a gente tem que levar em consideração. Eu gosto muito de falar isso, que realmente nós sabemos que nós somos cadeias musculares que se conectam entre si, de acordo com os planos de movimento, de acordo com desde o histórico da nossa embriogênese, da formação desses componentes musculares. Enquanto um grupo muscular se movimenta, o outro precisa estabilizar a articulação para nós termos a segurança e a proteção na execução desses movimentos. Outra dica para a gente não cometer erro nessa avaliação é observar a leitura desse movimento do bebê, de barriga para cima, para onde ele vai estar com a cabeça inclinada. Geralmente ele faz um S com o tronco e membros inferiores, então repercute biomecanicamente em tronco e membro inferior, ou seja, o bebê desenvolve uma fixação cervical e acaba desenvolvendo uma hipermobilidade de tronco, de quadril e membro inferior para compensar. Afinal de contas, o bebê veio ao mundo para ser feliz e para brincar. E ele vai criar seus ajustes biomecânicos para se manter contra essa gravidade. Porém, quando ele tende a sair dessa postura, é dolorosa. E essa dor restringe o movimento, restringe a amplitude e acaba desenvolvendo excesso de movimento em articulações mais distais. Deitado de ladinho, vamos avaliar esse bebê deitado de ladinho. Ele não tolera o deitado de lado quando for para fazer o alongamento ativo dessa musculatura que está encurtada. E o que a gente observa? Que esse bebê ele não vai encostar a cabeça adequadamente de um lado do travesseiro em relação ao outro. E ele foge dessa postura, jogando o pescoço para trás, através de uma hiperextensão cervical. Então, vamos começar a observar isso, verificar essa amplitude, verificar essas assimetrias, as dobras cutâneas. Por favor, não negligenciem as dobras cutâneas. Dobras cutâneas indicam para a gente o quê? Opa, eu estou ativando mais um lado do que o outro, eu estou usando mais um grupo muscular do que o outro. Se isso não for corrigido precocemente, eu posso desenvolver escolioses. Se isso não for corrigido precocemente, eu posso desenvolver o quê? Encurtamentos, que eu vou criar ao longo da minha primeira infância a minha história de uso muscular com o quê? Com um grupo muscular encurtado. Então, vamos levar isso em consideração. Outra consideração, por que não avaliar a amplitude de movimento desse membro superior? Por que não avaliar a amplitude de movimento do quadril do mesmo lado? Lembrando, se eu tenho uma percepção corporal mais de um lado em relação ao outro, será que isso não impacta lá embaixo? Pode impactar.
Isso depende também muito da idade dessa criança. Então, vamos tomar cuidado com esses erros. Eu diria que até os 3 meses de idade é muito importante o nosso foco ser voltado para as habilidades motoras desse bebê aos 3 meses. Mas nós não podemos deixar de olhar com olhos para o futuro desse bebê. Afinal de contas, como é que ele vai construir a trajetória de repertório motor até 1 ano de idade, com uma preferência corporal para um lado, com um desajuste biomecânico, com dor, com restrição muscular, diminuição de amplitude? Então, precisamos levar isso em consideração. E ainda se soma ainda o fato de se esse bebê tiver plagiocefalia. Não negligencia a plagiocefalia. A plagiocefalia, somada ao torcicolo muscular congênito, é um fator de risco para atraso no desenvolvimento infantil até 1 ano. E se não for corrigido antes dos 6 meses de idade, isso persiste até o quê? Até a idade escolar. Então, nós precisamos realmente levar em consideração também que esse torcicolo muscular congênito ele pode impactar a nível de controle postural. O bebê, à medida que ele vai diminuindo uma postura de caráter flexor e adquirindo a postura de caráter extensor para vencer e explorar a gravidade, de prono, de decúbito lateral, sentadinho, decúbito ventral, ele acaba tentando utilizar as sinergias musculares que ele constrói à medida que esse bebê é ofertado a posturas diferentes. Então, um erro da avaliação é querer avaliar somente o bebê de barriga para cima. A posição de barriga para cima é muito pobre do ponto de vista de repertório motor. Precisamos avaliar esse bebê em inúmeras posturas, avaliar esse bebê em inúmeros contextos e trazer para essa avaliação o contexto domiciliar. Afinal de contas, aqui no consultório, no nosso consultório, a nossa clínica, o nosso centro, é um ambiente já organizado e não tanto desafiador para o bebê, depende muito da fase do bebê. Mas nós precisamos entender que a maior quantidade de horas que esse bebê passa é no lar, junto à sua família. E esse número de horas construídas com a família também constrói a história de uso desse bebê. Então, precisamos avaliar a posição para dormir, precisamos avaliar se esse bebê já está sendo submetido a cadeiras vibratórias precoces, a cadeiras vibratórias, à rede, ao berço, ao colo, ao bebê conforto precoce, perdão, deu um branco, normal, mas a gente precisa levar isso em consideração. Como é que essa mãe, esse cuidador está dando banho nesse bebê? Como é que coloca a roupinha nesse bebê? Se quando vai colocar a parte de cima, puxa muito a cabeça desse bebê para um lado em relação ao outro? Se esse bebê, quando é menina, você está utilizando muito aquelas fitas, aqueles turbantes que pressionam a cabeça e causam dor. Precisamos pontuar a dor nesse bebê. Como pontuar a dor? Existe alguma escala para isso? Pode até existir, existem sim escalas de manejo da dor no recém-nascido, mas a gente pode levar em consideração o tipo de choro. Se é um choro que cessa, se é um choro que cessa quando a gente tira esse bebê dessa postura, se é um choro que só é acalentado com o colo da mãe, se é um choro que não é acalentado nem com o colo da mãe e nem com a mamada. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Muito, 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 muito cuidado. Não prendam o olhar de vocês na avaliação somente para uma avaliação do pescoço ou da cabeça dessa criança. Porque a gente comete um erro grave e acaba negligenciando o impacto do torcicolo muscular congênito em todos os domínios do desenvolvimento. Afinal de contas, o desenvolvimento infantil é construído para que a criança ela tenha um domínio motor, perceptual, cognitivo, social. E a criança precisa construir isso com diversão, com afeto, com qualidade. Então, se esse bebê já vem convivendo com dor, com manuseios, dor para tomar banho, dor para amamentar, dor para dormir, dor para trocar de roupa, dor para ficar numa postura. Então, como será o domínio cognitivo e emocional dessa criança lá na frente? Então, nós precisamos ter esse olhar atento para não cometermos esses erros que podem impactar em prejuízos futuros de desenvolvimento infantil dos nossos bebês.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, eu espero que a gente possa ter iluminado um pouquinho a trajetória das possibilidades de uma avaliação de bebê que convive com torcicolo muscular congênito. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, você realmente tenha se interessado, compartilhe com amigos ou profissionais que tenham interesse sobre o tema. E logo, logo nós traremos mais assuntos pertinentes para podermos compartilhar na nossa prática clínica.